eu vou falar para as pessoas que jogam Pokémon GO. Gente, existem regras que são invisíveis. Ou seja, todo mundo sabe que ela existe, mas ela não existe oficialmente. Ela não tá lá, mas ela existe. E assim, porque eu sou privilegiado, eu tenho um ginásio na esquina da minha casa de esquina, né? Ah, safado. E eu sou da gangue do Articuno. Putz, que errado. É qual gangue? Eu sou Team Instinto. Sou do time dos Zapdos. Filho da mãe, agora vamos começar a tretar. Nossa, sai daqui, mano. A sua ganguezinha, mano, a gente tinha um acordo. Eu não conheço ninguém, né, da gangue dos Zapdos aqui na minha rua. 8 horas, a cada 8 horas você deixando seu Pokémon no ginásio, você ganha 50 moedinhas. Sim, essas moedinhas você pode trocar por N itens, né? Uhum. Era 8 horas meu time, minha gangue, né? A gente deixa meus Pokémon lá pra ser espancado por 8 horas. E depois 8 horas dos Zapdos começaram a descumprir. Eu comecei a colocar, e aí, tipo, daqui a 10 minutos eles estavam tirando meus Pokémon de lá, colocando a ganguezinha deles. Pior que eu entendo. Por quê? Por quê? Isso acontecia aqui de vez em quando também, tá ligado? Tipo, assim, é que eu dei uma parada com o Gol agora, né? Principalmente por conta da pandemia, mas não só por causa disso, mas é porque depois daquele rolê dos 32 bits que não vai mais funcionar, eu meio que dei uma desanimada com o Gol. Então eu até desinstalei pra liberar espaço e tal. Mas eu tava jogando há um tempo atrás e acontecia isso, tá ligado? Tem um ginásio aqui relativamente perto de casa, meio que tinha esse acordo informal, tá ligado? Dava pra ver, tá ligado? Que a gente... uma coisa, né? Um acordo de cavaleiros, tá ligado? Que aí ficava um dia com cada um, tá ligado? De uns grupos aí. Só que como eu moro meio afastado, tem dia que eu simplesmente ia lá, pegava o ginásio e ficava tipo 2, 3 dias sem ninguém derrotar, tá ligado? E aí de repente eu teve uns dias aí que meio que virou oba-oba também, tá ligado? Não dava um dia. Eu comecei a ficar puto também. Mano. É tipo, sei lá, bomba atômica. Você vê que nenhum país mais solta bomba atômica. Exato. Por quê? Se respeitam, os caras têm bomba, mas não vão fazer isso. Exato, né? Tipo, não, tamo ligado, né? Faz mal, né? Não vai da hora. Exatamente. Tá errado, né? Fazer isso. É moralmente errado. Inclusive, se você mora num condomínio, gente, eu acho que eu sugiro que quem tem essa reunião de condomínio, porque geralmente tem ginásio em condomínio, né? As pessoas têm que falar assim pra síndica, falar, faz um bilhetinho mostrando de segunda, quarta e sexta, time Articuno, terça, quinta, Zapdo, sei lá. É verdade, eu acho que devia ter uma ata nos condomínios É verdade, eu acho que devia ser regra de condomínio isso. Não é? Eu concordo. Eu acho. Vamos aí abrir o sindicato do Pokémon GO. Opa! Tá faltando que aí. Nós dois moramos em casa, mas se morássemos em condomínio, mano, seria assim o negócio. Então, eu moro em condomínio, mano. Fica a dica aí. Você mora em condomínio? Eu moro em condomínio, mano. É que ele é um condomínio, mas ele não é um condomínio, tá ligado? Ele não é prédio. São tipo lotes de terreno, tá ligado? Eu moro perto do rio, tá ligado? Então tem uns bang assim. É tipo um condomínio de pobre, tá ligado? É como se fosse um bairro, tá ligado? Na verdade, aqui. Só que como ele é um pouco afastado e é morado, eles chamam de condomínio. Tem reunião de condomínio, mano? Tem, mas a gente nem vai, mano. Então vai e faz isso, essa proposta. Não, pode crer, mano. Eu vou fazer a revolução aqui no condomínio. Não, agora eu não jogo mais o Pokémon GO, eu quero mais é que se f... Se matem atrás desse ginásio. Podem fazer aí o rolê do ginásio e fica à vontade. Eu quero o caos aqui com essa galera. Fogo no parquinho. Fogo. Danny, podemos entrar no assunto do cast? Vamos falar um pouquinho de... O que a gente vai falar hoje? A gente tá muito freestyle, né, nos casts aí, né? Tá na loucura, né? Mas a gente... perigosamente. Exatamente, vivendo perigosamente. Mas a gente tava falando há uns dias atrás aí de várias possíveis pautas, né? E uma coisa que a gente já tinha pensado há muito tempo de fazer... A gente tinha pensado de fazer pra vídeo, de talvez trazer pro cast principal, ou, né, de alguma coisa assim. A gente tá muito acostumado a falar com quem gosta de Pokémon, né? Isso é meio que
quem cria conteúdo de Pokémon hoje meio que faz isso, né? Tipo, a gente tá falando com os fãs da franquia. Mas e como introduzir uma pessoa que não gosta necessariamente da franquia, ou um simpatizante com a franquia, né? Sim. Ele tá interessado ali, mas ele não tá enturmado. Como introduzir, né? Como mostrar pra essa pessoa as opções que elas têm na franquia? Como fã. A gente né, trocou essas ideias algumas vezes e acho que dá pra trazer esse tema pra cá pro Helping Hand, né? Na verdade, eu preferia a gente ir de porta em porta, imprimir uns folhetinhos. Sim, e exato. introduzindo a galera, mas tá em pandemia e tal. Exato, né? Testemunha de Helix, né? Testemunha de Arceus aqui. Tem um minutinho pra gente mostrar a palavra de Arceus? Tudo com a letra em Anon, né? Em Unon, né? Pode crer. Colocar os folhetinhos, tá ligado? Com os malucos assim, passando a mão no Raikou, tá ligado? No Inter-Raikou Suico, né? Mas, gente, brincadeira, tá? A gente não quer ofender a religião de ninguém, não. Então, assim, a gente tá pensando de trazer pra cá, de fato, uma pequena... Não vou dizer uma série, porque não necessariamente a gente vai trazer sempre esse tipo de assunto aqui pro Helping Hand, né? Mas a gente pretende trazer um pouco disso, talvez em alguns próximos episódios até. Falar um pouquinho... pra quem não é necessariamente o fã da franquia há muito tempo, mas pra quem tá entrando agora, né? Talvez esse seja até um cast que você possa recomendar pra um amigo, né? Pra uma pessoa que você sabe que a pessoa simpatiza com Pokémon, ela quer entrar ali nos rolês, mas não sabe direito por onde, os básicos, ela não sabe o básico, tá ligado? A gente é macaco velho, né? A gente é ambipom velho aqui no rolê. Então... Pô, aqui era tudo mato, tudo floresta de Virgem. Aqui era tudo floresta de Virgem, aqui todo mato alto de ruim, tá ligado? Não dá nem pra andar de bike. Verdade. Então, Danny, opa! Vamos mandar aí pra galera um olá e seja muito bem-vindo aqui a mais um Helping Hand. Olá! Aqui na Casa do Carvalho, esse podcast que é pra ser curto, mas a gente, da última vez a gente fez um cast de uma hora e pouco, né? Às vezes é curto, às vezes é longo, mas o nosso curto é relativo. Exatamente, o tempo e espaço é muito relativo, fica aí exatamente, assim, se a gente for cronometrar a época dos dinossauros até hoje, nosso podcast é curto. É verdade, você tem um ponto. Se for considerar também o próprio tempo da franquia, né, como um todo, aliás, ano que vem agora, começo do ano que vem, a gente faz, quantos anos que a franquia faz? 25, né? Tô ficando louco. Anos. 25 anos, mano, de franquia já, olha só. Botas de prata. Botas de Gold Silver, botas de Gold Silver, isso é indício da segunda geração, que é indício do quê? Da quarta geração, exatamente. Esse é o tipo de piada que quem não tá na franquia nunca vai entender. Porém, prometemos que esse cast será para pessoas que não conhecem a franquia. Então vamos lá. Eu gostaria de te perguntar, né? Na verdade, assim, a gente é velho, macaco velho, não só na franquia, mas a gente somos já adultos, talvez, podemos dizer assim, né? Tipo, temos nossos empregos, nossos devidos salários, talvez não tão altos, mas temos nossas contas, mas enfim. Quase 30 e inclusive você está mais próximo do 30? Estou, né? Tô com 29, mano. Tô com 29. E hoje você fez aniversário. Deixa eu só avisar o pessoal. É verdade. Aniversário do Nicolas, no dia da gravação. A gravação desse cast eu estou literalmente completando 29 anos. E você tá com 28? Eu tô com 27, mas eu vou fazer 28. Né? É verdade, é certo. Eu tava pensando já no adiantado, é verdade. Então, talvez a gente possa dizer que a gente não é mais necessariamente o demográfico da franquia, mas por outro lado, a gente também sabe aproveitar a franquia de outras formas, né? Enquanto crianças conhecemos a franquia, e talvez hoje seja uma mistura de nostalgia barra a gente realmente gosta de algumas coisas da franquia, mas tem uma mistura disso tudo, né? Pra fazer a gente curtir até hoje a franquia, na verdade, né? No fundo. Verdade. É porque a gente, quanto criança, na verdade, assim, acho que a maioria das pessoas, não só da nossa idade, mas até um pouquinho mais novas que a gente, conheceu o Pokémon de uma única forma, né? Uhum. Que é
Ash, Pikachu, Misty, Brock sim. e Pokémons. Exato. É o anime. O anime foi a grande porta de entrada pra maioria das pessoas no ocidente, né? Dá pra gente falar com uma certa tranquilidade. Até porque ninguém tinha grana pra comprar Game Boy. Exato. Isso até mostra um pouco que, por exemplo, vamos supor assim, a pessoa tá olhando pra Pokémon hoje, assim, e tal. Às vezes a pessoa é mais velha e até acha que não tem nada a ver, né? Ela necessariamente passar a curtir uma franquia que tem um target mais infantil, né? Obviamente. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, porque Pokémon ele acaba sendo muito mais que isso, né? Tipo, ele não... Por exemplo, o anime, talvez ele tenha até uma pegada um pouco mais infantil. E os jogos também, né? Mas, assim, meio que sempre, mas hoje em dia, principalmente, o Pokémon, ele expande pra muitas áreas. E muitas vezes você não tem necessariamente que gostar de todas pra você gostar de Pokémon, né? No fundo. Eu lembro que há anos atrás eu não gostava. Simplesmente não gostava do TCG. Sim. E de repente, sei lá, 2016 eu comecei a ver uns conteúdos de TCG na internet e comecei a gostar pra caralho, tá ligado? De TCG. Apesar de eu não jogar o TCG efetivamente, porque é um hobby relativamente caro, assim como os jogos também são, mas eu dou prioridade aos jogos nesse caso. Mas o TCG, ele é um exemplo de subcomunidade dentro da comunidade de Pokémon, né? E assim, o TCG, pra quem não conhece, é um jogo de cartas. Exato. Se fosse Yu-Gi-Oh!, só que de Pokémon. Exatamente. Na verdade, Pokémon veio antes, né? Deve ter vindo antes. Sim, ele veio... Acho que ele veio antes, É que eu acho que o TCG ele é tipo muito perto do lançamento dos jogos, de fato. Mas ele se tornou popular. Eu não sei quando que ele veio necessariamente pro ocidente, assim, em relação ao Yu-Gi-Oh!, entendeu? Mas eu acho que ele veio antes, sim. Senão, é que o Yu-Gi-Oh! Ele popularizou o card game como um todo, tá ligado? É até meio difícil a gente comparar assim com o Yu-Gi-Oh! Porque, de fato, tem as suas similaridades, mas... E Pokémon, de certa forma, tem inspirado... Não vou dizer que ele inspirou o Yu-Gi-Oh! Porque Yu-Gi-Oh! Lembra muito mais Magic, né? Como estrutura, né? Mas uma coisa puxa a outra, né? Eventualmente. E hoje em dia o Yu-Gi-Oh!, Magic e Pokémon são a trinca de jogos mais... de card games mais jogados, né? Mas enfim. É até louco falar isso, porque realmente no Brasil, lógico, é aquela coisa de nicho, né? De bolha. A massa não conhece Pokémon com esse olhar de card game, né? Conhecia achando que era só figurinha. Tipo, as figurinhas que tinham na época do anime, que aparecia, que você podia colecionar. Sim. E na verdade não, né? Tipo, dentro dessa bolha dos card games, dos jogos, tipo, Pokémon é bem forte, quanto foi forte no anime, quanto é forte nos jogos, né? Exato. Aliás, é engraçado que o TCG, eu acho que hoje dá até pra falar que ele é menos desconhecido, assim, principalmente no Brasil, por conta da atuação, tá ligado? Da Pokémon e da Copag aqui no Brasil com relação a Pokémon. Então, tipo, é relativamente acessível, né? Tipo, não é um preço exorbitante, assim, de você falar assim, meu Deus, não dá pra jogar isso. Mas ao mesmo tempo, se você vai jogar competitivamente, ou se você vai ser um colecionador, tá ligado? Daí você precisa gastar uma bela de uma grana mesmo. Mas ainda assim, eu acho uma vertente muito legal, né, do TCG, que eu passei a gostar muito e hoje até faço bastante parte de tradução pro site do TCG, das cartas que vem do lado do Japão e tal. Que no Japão tem esse lance, até hoje tem esse lance, né? No Japão sai com um pouco mais de antecedência, então a gente traduz as cartas lá pro site. Mas Nicolas, posso tirar uma dúvida? Opa, diga aí, mano. Afinal, Pokémon veio a partir de onde? Do TCG, do anime ou do jogo? Tô parecendo aquelas matérias, né, de televisão, né? Uma franquia, né, tipo uma franquia que dominou o mundo, tá ligado? Tipo, essas chamadas de TV. Mas essa é uma boa questão, porque tem bastante gente que não conhece mesmo a origem, né? Pra gente que é fã é até comum, meio que senso comum, né? Mas Pokémon veio dos jogos inicialmente, né? Pokémon Red e Green saiu no Japão em 96 e a partir daí foram surgindo vários outros subprodutos, né, que começaram a se retroalimentar, né, nesse sentido de... Eventualmente saiu a animação, que pegou muito bem, né? Apesar do episódio lá do Porygon, né? Que deu ruim. Mas ele pegou muito bem no mundo inteiro. Teve o Trade Card Game também, né? E tudo isso começa a vender a franquia como um todo. Que, aliás, atualmente é a maior franquia do mundo, né? Tipo, a franquia mais rentável, né? Talvez seja melhor dizer assim. Star Wars. Star Wars não ganha, mano. Quem é Star Wars? Star Wars.
Não, Star Wars. Zoeira. Não, e o pior que você falou de Star Wars, mas Star Wars é um bom exemplo também de material que, por exemplo, tipo, por onde começar com Star Wars, né? Porque você tem vários produtos, e principalmente hoje em dia, né? Porque antigamente, quando o Pokémon chegou aqui no Brasil, ou saiu lá no Japão, né? O Pokémon chegou no Brasil em 99, na verdade, né? Apesar de ter saído em 97 lá. Aliás, apesar de ter saído em 96 lá, o anime saiu em 97, mas o anime só chegou aqui em 99. A gente só tinha um produto, de certa forma, pra consumir, tá ligado? E hoje a gente tem uma gama de milhões de produtos. Como a gente falou, né? Os jogos, eles foram a base de tudo lá atrás, e ainda são, né? Pros outros produtos, a base do que vai, tipo, meio que pavimentar, né? O que os outros produtos vão fazer e tal. Exceto por algum ou outro ali que são os spin-offs, né? Dos jogos e tal. Mais recentemente, né? Igual, os jogos, eles... É a partir dos jogos que saem as novas levas de Pokémons novos, né? Uhum. Então, assim, provavelmente só a partir do lançamento de um jogo que algum Pokémon novo pode ser lançado nas outras mídias, no anime e tal. Sim, agora exato. Existe algumas cagadinhas de regra, né? Igual foi o Meltan em Pokémon GO, que ele saiu primeiro e depois ele foi transferido pros jogos. Exato, mas, exato. Realmente é a nave mãe. Se não tem jogo novo, talvez não vai ter TCG novo, não vai ter anime novo. Por via de regra, os Pokémon são lançados primeiro nos jogos. Mesmo que nesse caso que nem você falou. Apesar que, por exemplo, você falou do Meltan, mas o próprio Manaphy também, né? De certa forma, ele foi introduzido em um spin-off, né? De certa forma, né? Apesar dele estar no jogo também, base. Enfim, vamos falar um pouco dos jogos então, né? Tipo, acho que talvez a gente não vai conseguir aprofundar tanto assim num primeiro episódio sobre todas as áreas. E mesmo dentro das áreas é um pouco difícil de aprofundar muito, né? Mas essa aqui é tipo uma primeira aulinha, né? Pra galera mais nova aí. Mas eu acho que seria bom a gente falar assim, que nem você falou dos Pokémon saindo nos jogos, né? O que isso quer dizer inicialmente? Apesar de não ser um termo oficial, a gente separa toda a franquia de Pokémon por gerações, né? A gente tem a primeira geração, a segunda geração, tal. Atualmente a gente tá na 8ª geração da franquia. O que isso quer dizer, mais ou menos assim, se a gente for jogar a grosso modo? A primeira geração foi onde tudo começou, afinal de contas é a primeira, né? Nele foi introduzido o primeiro par de jogos e a primeira leva de espécies. Meio que toda geração introduz uma nova leva de espécies, né? Um pacotão de várias espécies novas para serem capturadas. Elas introduzem uma região nova, saem os jogos normalmente em par, e dentro dessa geração costumam ter alguns jogos, né? Não necessariamente só 2, não necessariamente só o par inicial. Por exemplo, na primeira geração a gente teve o Red Green saindo no Japão. No Japão ainda saiu depois o Blue, mas era tipo não era retail, né? Era um rolezinho mais... Era um bagulho lá de revista, tá ligado? Era uma edição limitada, tá ligado? Não era uma edição que você encontraria necessariamente na loja vendendo. E depois de um ano... Exato, depois de um ano saiu a versão do Pikachu, que a gente conhece aqui como Yellow, né? Quando veio pro ocidente, ele veio na verdade como Pokémon Red e Blue, né? Eles pegaram a versão Blue e traduziram e separaram de novo em Red e Blue, né? No caso. E aí eles venderam pra cá desse jeito e depois veio também a versão Yellow. Isso tudo da primeira geração é meio confuso, né? Essa questão do Red e Blue, né? Porque na verdade, porque o Blue foi a versão talvez menos sem bug, né? Da primeira geração. Quando veio pro ocidente, ele foi dividido em 2 e geralmente por que são 2 jogos? Porque Pokémon é uma franquia que ela tende a querer fazer com que você crie laços, né, com seus amigos. Exato. Então, na época do Game Boy, você tinha o cabo Link, né? Cada amigo seu tinha o seu próprio Game Boy, e aí tinha Pokémons exclusivos. Se você tinha o Pokémon Red, o seu amigo tinha o Pokémon Blue, vocês trocavam seus Pokémons exclusivos, faziam amizade e viviam felizes para sempre. Exatamente. Na época precisava do cabo Link, né? Mas basicamente era isso, né? Tipo, a intenção é que cada jogo ele tem uma quantidade específica de espécies. Aliás, cada jogo tem a mesma quantidade de espécies, né? Por exemplo, na primeira geração são 151, mas alguns desses Pokémon em particular são exclusivos de uma versão e outros são exclusivos da outra versão. Não costuma ser um número gigantesco, né, de exclusivos, mas ainda assim é uma quantidade que, pra você completar, né, a Pokédex, no caso, que é um dos objetivos do jogo, você teria que trocar com algum amiguinho. E até os próprios Pokémon
Pokémon, alguns próprios Pokémon também incentivam isso, principalmente nas gerações mais antigas, que é por troca, né? Ele só evolui se você troca de fato com outra pessoa. Que é, por exemplo, o caso do Machoke, né? Que ele só evolui por troca, do Alakazam, do Gengar, né? Que são alguns dos Pokémon mais fortes mesmo daquele jogo, né? Sim, o Golem e tal. E é interessante, assim, que esses jogos, né? Muita gente sabe que o anime era o Ash, quem assistiu o primeiro anime, ou até mesmo as crianças de hoje em dia, porque o anime ele se renova sempre. Sim. Então, cada par novo de jogo, o anime também tem novas gerações de anime. Sim, sim. E o original era o Ash correndo atrás dos 8 ginásios, né? E depois enfrentando a Liga Pokémon. Basicamente, os jogos da série, os principais, né, pelo menos, são assim. Você é um treinador Pokémon e você também tem os 8 ginásios pra você batalhar, e no final você vai pra Elite Four, que é como se fosse uma espécie de uma liga Pokémon, né? Você batalha com os 4 melhores jogadores da região, e depois você batalha com o campeão, que é o campeão da região, pra você se tornar o próximo campeão. Exato. Aí você entra no Hall da Fama, né? Tipo, você meio que vira o cara bom de lá, né? Você tem o prestígio, né? Tudo bem que no jogo não faz tanta diferença, mas esse é o jeito que a gente costuma chamar de zerar o jogo, basicamente, né? Porque a campanha principal é basicamente isso. Apesar de você ter o objetivo de completar a Pokédex, que esse é normalmente no começo dos jogos, essa é uma das missões que o professor te dá, né? Depois que você recebe o seu primeiro Pokémon, você tem esse objetivo, mas ele não é o que tá guiando necessariamente a sua jornada, né? Você vai fazendo os desafios dos ginásios e até você de fato chegar no campeão lá, e aí rolam os créditos. O jogo você zera aí, né? Completar a Dex é uma tarefa extra, né, no caso. E difícil, gente, desculpa, mas e quanto mais, né, vai lançando mais Pokémon, é mais difícil você completar a Dex com todos os Pokémon. Pois é, exatamente. A gente diferenciar, né? Porque assim, cada geração, como o Nicolas falou, ela lança alguns jogos. Os principais, geralmente, o objetivo é esse, né? Aí fora esse, tem os jogos spin-offs. São jogos que são baseados em Pokémon, tem os Pokémons, mas não necessariamente você vai capturar Pokémon. Tem igual o Pokémon, o Snap, né? O Snap, na verdade, vai ter um novo pro Switch. Que você só vai tirar foto de Pokémon e tal, blá blá blá. Mas, tipo, é um jogo, e se tem Pokémons, talvez, da 8ª geração, a gente pode dizer que é um jogo da 8ª geração. Sim, exato. Ele tá dentro da 8ª geração porque ele tem aqueles Pokémon que são comportados dentro da 8ª geração e saíram posterior, por exemplo. O jogo que abriu a 8ª geração foi Sword and Shield. Então, tudo que sai até a 9ª geração é a 8ª geração. Até é interessante comentar, né? Tipo, os jogos principais da série, que é o que a gente chama de Core Series, ou jogos principais, que são geralmente esses jogos desenvolvidos pela empresa Game Freak, e ela que desenvolve esses Pokémon, né? Tipo, ela cria esses Pokémon, cria essas regiões, ela cria toda essa base, esse alicerce, para que todo o resto seja construído em torno dele também. E inclusive os spin-offs, né? Eu não sei se isso cairia como spin-off, mas um exemplo meio tosco. O Pokémon... Ixi, esqueci o nome do escovar o dente. O Smile. Não sei se é um spin-off da 8ª geração em si. É difícil, né? O Smile cai num limbo meio bizarro de app barra spin-off, né? Exatamente. Porque o Smile, talvez pra quem não conheça, né, é um aplicativo de celular que incentiva o escovar de dentes de crianças e de adultos também. Se você quiser usar, também não tem problema nenhum. Mas ele tem esse rolezinho, né? Então ele tem um rolezinho lá de gamificação, porque você registra alguns Pokémon na sua lista lá de Pokédexzinho lá, mas ele não é necessariamente um jogo como os jogos principais ou como um spin-off tradicional, né? Como a gente poderia dizer assim, talvez. Uma coisa que eu tava só comentando esse rolezinho da Game Freak, né? A Game Freak desenvolve normalmente os jogos principais, e os spin-offs normalmente são desenvolvidos por outras empresas. E aí você tem uma liberdade de mecânica também diferente, né? Que nem o Dan tava falando. Por exemplo, o Snap você tira foto. Tem a série Mystery Dungeon, que é tipo completamente diferente, embora ela beba muito dos elementos de RPG dos jogos principais. Aliás, a gente não falou isso, né? Mas Pokémon é um RPG, né? Os jogos principais de Pokémon são RPGs, né? Em sua essência, né? RPGs de turno, né? Sim. Bom sempre frisar isso, né? Então tem esses pequenos detalhes. Eu, em particular,
acho que de todos os produtos da franquia, eu gosto mais dos main series, de fato, dos jogos principais. Porque meio que eles compilam pra mim o que é meio que a essência da franquia mesmo, tá ligado? Sim. E hoje em dia, talvez não tanto, mas eu considero também o anime muito parte disso, sabe? Apesar de, tipo, hoje em dia eu não tenho mais tanto paciência, assim, pro anime, por diversas questões, tá ligado? Não é nem que eu saí do demográfico do anime, mas eu tenho eu tenho tido menos paciência pra assistir qualquer coisa, na real. Pra assistir qualquer animação, ou filme, ou série, ultimamente eu não ando muito com paciência pra nada dessas coisas. Então eu acho que eu me perdi um pouco nesse sentido com o anime, mas eu ainda considero a essência do anime muito importante pro que é Pokémon hoje em dia. E os jogos, pra mim, são ainda o grande essencial, tá ligado? Se você quer ficar antenado 100% com o que sai em Pokémon, é a principal fonte, né? É literalmente a fonte, é da onde sai, tá ligado? Os jogos principais, da onde sai tudo, né? Basicamente. Sim, e geralmente são 2 jogos, porque assim, em uma geração pode ter vários outros jogos main series, né? Que são esses PGs que você captura Pokémon. Mas assim, vamos dar um exemplo na sétima geração, vai. Os jogos principais foram o Sun e o Moon. Exato. Depois de um ano foi lançado o Ultra Sun e o Ultra Moon, que são de um par de jogos, são séries, mas assim, eles são uma versão estendida, melhorada, deluxe de Sun e Moon. Exato. E podem acontecer também os remakes, que são basicamente jogos que foram refeitos, né? Jogos antigos, para ficar com atualização de gráfico, ficar mais bonito, trazer até algumas novidades. Exato. Mas geralmente não, toda geração começa com jogos inéditos, que geralmente são 2 jogos, né? E provavelmente são nomes opostos, tipo Sol e Lua. Não precisa ser opostos, né? Tipo, XY não é oposto. Não é oposto necessariamente. É que tem muito do próprio conceito também, né? Você pode até considerar que eles são opostos ou complementares, né? Tipo, dependendo do ponto de vista. Por exemplo, Sol e Lua, XY, que nem você falou, né? XY ele não tem muita lógica de contraste, mas se você pega o que o X e o Y representam nos jogos, eles são contrastantes ou opostos, né? Que é, no caso, vida e morte, né? Sim. Então, tipo, o mesmo vale pro Ho-Oh e pro Lugia, por exemplo, Gold e Silver, né? Tipo, eles tecnicamente não tem nada a ver, mas céu e mar, tá ligado? Ouro e prata não é necessariamente oposto, né? São 2 elementos químicos. É só isso. Mas enfim. Eu só ia complementar também, tipo, Black e White, né? Que são preto e branco, que são opostos, mas em compensação dentro do jogo, tipo, os caras são só dragões, né? São só dragões. É exatamente isso. Então tem muito desse rolê mesmo. E uma coisa que você, por exemplo, a gente falou do lore, entre aspas, assim, né? Não, acho que eu não vou entrar nisso, não. Isso ficou pra um outro. Chegou de querer mais. Deixar um saborzinho aí. Mas enfim, o que eu acho que é interessante também comentar, que você falou dos remakes, né? Por exemplo, que a gente... Isso é algo muito importante pra qualquer um que tá começando realmente. Principalmente depois da 4ª geração, foi quando isso começou de fato, tá ligado? A partir da 4ª geração foi quando isso começou de fato mesmo. Não os remakes, mas em si a neura. Pelos remakes. Isso é um bagulho que você que tá entrando na franquia agora, você precisa entender isso. Tem esse fator da fanbase, ela é meio neurótica nesse sentido com o remake. Porque na 3ª geração saiu um remake dos primeiros jogos. E aí na 4ª geração saíam, né, tipo, especulava-se que ia sair remakes dos jogos seguintes, né, dos primeiros. No caso, os jogos da 2ª geração. Que na época, principalmente, como não tinha tanta geração assim, a galera era bastante nostálgica com esses jogos, né? Sim. Fan favorites, né? Tipo, Johto, né? Gold Silver eram fan favorites da franquia. Então, saudades. Então, muito se especulava disso, né? De que ia ter remake da 2ª geração, não sei o que e tal, entendeu? E teve. E a partir daí, é lógico que a gente fica esperando sempre remake, tá? Ou toda geração a gente fica esperando que vai ter um remake de alguma outra geração. Por exemplo, na 6ª geração a gente teve remake da 3ª, de Rubi e Safira, né? No caso, Omega Rubi e Alpha Safira.
maioria são remakes. E agora a gente tá esperando que saiam remakes da 4ª geração. Atualmente a gente tá nesse ponto da história. Por isso que a gente faz tanta piada, tipo, sei lá, múltiplos de 4. É indício de remake. Indício de remake da 4ª geração, exatamente. A gente fica nessa neura. Qualquer coisa que esboce que um Pokémon daquela região, tá ligado? Ou alguma coisa que aconteceu naquela época, a galera já fica, oh meu Deus! Vai ter remake. Os fãs têm nostalgia e geralmente tem uma grande evolução gráfica entre o jogo original e o seu remake, né? Porque exato, demora anos. É até interessante, você citou essa coisa dos remakes. Eu, particularmente, até para um fã que tá começando agora e tem intenção de querer jogar Pokémon, eu vou dividir em duas coisas, tá? Se você tem dinheiro, é mais fácil você comprar tipo um Nintendo Switch e começar com Pokémon Let's Go, porque eu acho que é o mais, como que eu posso dizer, mais tranquilo pra você iniciar a série, porque só tem os 150 primeiros Pokémons. Você acha mesmo? Eu acho que hoje em dia, talvez. Mano, eu sou meio contra isso, hein? Mas isso que é meio louco, né? Tipo, são approaches diferentes, né? Mas eu entendo, eu concordo, de certa forma, com você. No geral, assim, eu concordo. Talvez se você for um fã antigo que quer começar a se adaptar também, né? Não sei. Sim, de fato. Assim, em termos de... se a pessoa ela tá a fim de... Tipo, ela não conhece e ela quer ter uma primeira experiência, eu acho que você tem razão mesmo. Tem que ser um Let's Go da vida mesmo. O bagulho mais casualzinho, não tem tantos bichos lá pra pegar, assim, tipo... Porque tem essa, né? Hoje em dia a gente tá com quase 900 espécies, né? De Pokémon. No Let's Go só tem 153. E 2 deles são do Go, né? Tipo... 3 deles não são capturáveis no jogo, tá ligado? Eles estão lá de graça, estão lá extra no jogo, né? Mas, enfim, são 150 Pokémon de fato pra serem capturados, né? Então tem esse fator, o Let's Go. Eu acho que ele é uma boa porta de entrada hoje em dia mesmo pra quem é 100% novato. Ainda que Sword Shield também não fica atrás, na minha opinião. Mas eu acho que se a pessoa ela já experienciou, se ela já conhece um pouco de Pokémon, se ela já jogou alguma coisa assim, ela tá a fim de ir fundo no lore, tá ligado? Não lore, né? Porque Pokémon, né? Mas ela tá a fim de ir fundo, tipo, entender melhor todos os negócios assim e tal. Eu diria que o ideal talvez fosse investir num 3DS, tá ligado? Olha só que loucura. Em 2020 investir num 3DS. Por quê? Porque o 3DS atualmente ele comporta a maioria dos jogos da franquia. Quando a gente para pra analisar assim. Porque saíram os jogos no Virtual Console da primeira geração e da segunda geração. Tem remake da terceira geração. Como o 3DS é retrocompatível com os jogos do DS, você tem acesso aos jogos da quarta e da quinta geração também. E no próprio 3DS saiu a sexta e a sétima. Então você só não tem acesso praticamente à oitava. De certa forma. Eu acho que hoje em dia o 3DS ele é uma ótima forma de você poder experienciar praticamente todas as regiões, tá ligado? Quase todas as regiões. Mas como uma primeira experiência eu concordo com você. De tipo... Não, eu concordo total, tipo, porque assim, igual eu falei, se você tem dinheiro, porque às vezes você nem vai gostar de jogar Pokémon, você compra um Nintendo Switch. Tipo, é mais de R$2.000, né? Pois é. A questão do Nintendo 3DS que é muito mais barato e, igual você falou, tem uma infinidade de jogos. Que é só legal, assim, acho que pontuar também essa questão do Virtual Console, né? Porque, assim, o Virtual Console, ele é um negocinho que tá lá no Nintendo 3DS que permite você jogar Pokémon, jogos antigos de Game Boy. Sim. Então, assim, se você for jogar um Pokémon Red e Green, não vai ser um remake, vai ser tipo uma versão compatível com o 3DS, mas vão estar nos gráficos da primeira geração. Sim, exato. Assim, e nas mecânicas da primeira geração também. Porque isso é bom a gente levantar também, né? A gente falou das espécies, mas cada geração costuma trazer algum tipo de mecânica nova, né? Acho que a partir da sexta tem algumas mecânicas que eles não ficam sempre, né? Mas até a quinta geração sempre eles foram introduzindo coisas que ficaram, né? Tipo, até hoje, né? Então, tipo, se a gente for pegar assim na prática, a primeira geração é o jogo mais cru em questão de mecânica da franquia, assim. E ainda assim é relativamente bom, tá ligado? Tipo, pra mim, na minha opinião, né? Apesar de todos os problemas que tem de alguns glitches e tal, né? Tipo, isso é até uma coisa que a gente pode falar em outros casts, né? Tipo, aprofundar um pouco melhor. Talvez esse seja um assunto até pra gente debater, por exemplo, num próximo cast. Qual que é a melhor geração pra se começar? Alguém que tá começando agora, tá ligado? A pessoa nunca jogou. Qual a melhor região pra ela começar um jogo, uma gameplay, sabe? Pra experienciar assim melhor. E ignorando dinheiro, né? Tipo... variáveis também, né? Porque também depende da idade da pessoa, se a pessoa é uma criança também, às vezes a criança já tá mais familiarizada com os Pokémons
por conta do desenho, né? Igual, tipo, agora claro. Sun Moon tá aqui ainda no Brasil, né? Eu acho que Sun Moon, não sei se acabou já. A gente tá em transição, né? Aqui no Brasil, entre Sun Moon e Espada e Escudo, Pokémon Jornada. Inclusive temos um podcast Pokémon Jornadas com o Bruno e com o Gusta. Assistam também, tá, gente? Exatamente. Toda semana tem saído, né? Aliás. Então, fiquem de olho aí. Mas tem todas essas variáveis, né? Assim, dependendo se for criança. É igual, uma coisa que foi muito legal que aconteceu em Pokémon. Quando lançaram o jogo Detetive Pikachu. Sim, é verdade. Foi um filme mainstream, né? Muita gente assistiu. E ao mesmo tempo foi engraçado, porque assim, eu vi muita criança que olhava assim os Pokémons da primeira geração, cujo eu e o Nicolas estamos mais acostumados por conta da infância, e eles olhavam e tipo, ok. Mas quando viam Greninja, que era tipo um Pokémon da sexta geração, mais recente, né? Isso era, nossa, o Greninja! Então, sim, é verdade. Depende até da sua idade. Tem tudo. Depende muito de vários fatores mesmo. Você tem razão nesse sentido. Até alguns spin-offs mesmo, né? Talvez seja uma boa porta de entrada pra criança, tá ligado? Aliás, é que a gente acaba caindo nessa dúvida porque é muita coisa. São vários tipos de spin-offs diferentes. A gente tem o Gol também, que é tipo um spin-off, querendo não, mas ele é um braço também novo da franquia, né? Que começou como spin-off ali, mas é um braço novo. Que a gente falou, tem o TCG, tem o próprio anime. Uma coisa também que eu acho que é importante a gente falar que assim, muita gente, quando eu e o Nicolas a gente fala, a gente quer fazer um cast falando sobre Pokémon, sobre a introdução de Pokémon, é porque algumas pessoas chegam na gente e às vezes pedem. Eu já vi muita gente falando que Pokémon é jogo de criança, ou o anime é de criança. E realmente, o anime, eu acho que o público-alvo dele é pra criança. Mas os jogos, por mais que assim, ele tenha uma jogabilidade no início relativamente fácil, realmente uma criança de 10 anos consiga, tipo, vencer o plot principal, existem assim, N complexidades. Tem a jogabilidade competitiva, né? Que, pra ser sincero, é algo tão complexo que é até difícil da gente explicar. Pois é que a gente não manja tanto assim do competitivo, mas tem um cenário competitivo porque envolve bastante técnica, de fato, né? É um xadrez, assim. É bem um jogo de xadrez mesmo. Pokémon parece bastante com um jogo de xadrez, nesse sentido. Eu concordo que... Não vou dizer que os jogos não sejam pra criança, mas eles são também pra criança, né? Tipo, o anime ele é bem mais destinado pra um público um pouco mais infantil e infanto-juvenil, né? Mas os jogos eles têm, tipo, assim como bastante produtos Nintendo no geral, né? Eles tendem a flertar um pouco com o conteúdo mais infantil, no sentido que ele é acessível pra crianças. Então o jogo ele acaba sendo meio que destinado, né, pra um público mais infantil, entre aspas. Mas ele tem vários tipos de complexidade, que nem você falou. E ele até aborda, né, alguns temas que uma criança, necessariamente de 10 anos, não vai absorver, mas que às vezes a gente mais velhos consegue. Que nem a gente fala muito da quinta geração, né? A quinta geração ela teve temas ali interessantes que até não foram tão abordados mais pra frente na franquia, mas são coisas interessantes, né? É um RPG, né? Apesar dos pesares. Talvez eu diria que é um soft RPG, porque ele não é tipo um RPG tipo Final Fantasy, que vai ser tipo denso. Em história, né? Tipo, em complexidade de personagens e tal, mas Pokémon tem uma coisa que eu gosto muito, que é a riqueza de universo, tá ligado? Você tem as espécies, você tem os personagens de cada região, e isso tudo eu acho que ele é convidativo, sabe? Eu acho que alguém que entra hoje na franquia, se ela estiver buscando isso, ela vai ter o que encontrar, né? Nos jogos, se ela for atrás disso. Sim, o jogo é livre, assim, claro, você tem que respeitar, assim, tem uma timeline, uma história que você segue, mas o legal de Pokémon, assim, o que eu amo jogar é, tipo, que você faz a sua história também. Sim. Você escolhe os Pokémons que você quer capturar. Aliás, é uma coisa que ficou faltando a gente falar. O legal também de Pokémon é isso. Se você assistiu o anime e lembra, né, do Ash tendo que escolher entre o Charmander, o Squirtle ou o Bulbasaur, e no final ele pega o Pikachu, é o que acontece nos jogos principais. Geralmente você tem os 3 iniciais, né, os Pokémons de cada tipo, né, que é o fogo, água e planta, e esses iniciais você pode escolher, e a partir deles você faz, assim, a sua jornada, você escolhe os Pokémons que você quer e faz
sua história. Exato. E isso que é bem legal mesmo, tipo, o fato de você construir a sua equipe, né? Tipo, você dá um nome pro... Tem gente que gosta, eu particularmente não dou nome pros bichos não, mas você pode dar nominho pros bichos, você pode treinar eles, né? Você pode capturar quais você quiser e tal. E aí cada um meio que faz o seu próprio desafio e cria a sua própria dificuldade em um certo nível, né? Enfim, acho que a gente falou bastante até pra uma introdução. Eu não sei exatamente qual que seria o melhor tema pra gente entrar num próximo cast, mas eu acho que a gente poderia continuar com os jogos. Não sei se o Danny concorda comigo ou não, mas vamos decidir aí ao vivo. Ao vivo é a coisa. Eu acho que a gente poderia talvez continuar com os jogos e tentar de fato decidir, por exemplo, quais são os prós e contras de começar com determinadas regiões, tá ligado? Tipo, em determinadas gerações, no caso. Tipo, o que a segunda tem melhor que a primeira? Que se a gente for só olhar, assim, na lógica, deveria se começar pela oitava, porque a oitava é a melhor, a mais recente é a melhor. Mas não é necessariamente assim, né? Talvez para uma primeira experiência, né? Talvez valha experimentar algumas coisas diferentes. Talvez acho que seja uma boa discussão no próximo cast, a gente tentar abordar os pontos altos e baixos de algumas gerações como porta de entrada, né? Nesse sentido, não como a geração em si, mas como porta de entrada pra alguém que tá começando agora. Sim, é aquela coisa, todas as gerações têm os prós e contras, não tem a melhor, cada um tem a sua melhor, né? Sim, exato. A gente tem muitas variáveis, né, pra discutir no próximo cast. Exatamente. Mas vamos supor assim, ó, putz, mano, não quero esperar. Não quero esperar. Quero saber mais sobre Pokémon agora. Primeiro, você pode ouvir outros podcasts nossos, porque querendo ou não, a gente fala bastante de Pokémon por aqui na Casa do Carvalho. Por exemplo, no caso do Carvalho 06, a gente falou sobre a primeira geração. Foi 1h10, mano, que a gente ficou falando da primeira geração, só de Pokémon Red, Green, Blue e Yellow. Lá a gente deu uma destrinchada em várias coisas, né? A pessoa pode olhar, dar uma ouvida, né? Falar assim, putz, interessante. No cast número 14, a gente falou de Gold, Silver, Crystal, segunda geração. Olha só, já tá. Olha! Né? Não só isso, no cast 24, caso do Carvalho 024, falamos sobre Rubi, Safira e Emerald, Fire Red e Leaf Green, que foi a terceira geração da franquia. E, para encerrar, por enquanto, os casts de geração, a gente falou no cast 31. 3 mais 1, 4. 3 mais 1, 4. Foi proposital. A gente falou da quarta geração, Pokémon Diamond, Pearl, Platinum, Heart Gold, Soul Silver. Então, se você quer conhecer um pouco mais das gerações, você pode ouvir esses casts. E também tem outros, tem de jogos individuais. A gente fez pequenas análises na época de Omega Ruby of Safira, foi o cast 3. A gente fez de Sun e Moon, o cast 8. O próprio Sword and Shield recente, né? A gente fez o review no cast 29. Falamos da Isle of Armor, que foi o DLC também que saiu. Então tem muito cast falando sobre os jogos. Se você não quer esperar um próximo podcast do Helping Hand pra ver, você pode ouvir um pouco mais de Pokémon nesses casts. Mas acho que é isso, né? Quer mais alguma coisinha? É isso. A vontade é ficar aqui durante 24 horas só falando de Pokémon e saírem assim num cast já expert de Pokémon. Exatamente. Mas a gente sabe que também é mais legal a gente fazer por episódios, porque aí você pode assistir, ouvir. Exatamente. Exatamente. Né? Então é isso. Eu acho que foi um bom cast, talvez, de introdução. Se você concorda com essa nossa introdução aí, pra você que já é macaco velho e ouviu aqui até agora do mesmo jeito, primeiro, muito obrigado. Segundo, que, né, tipo, se você conhece pessoas que possam se interessar aí, né, tipo, pela franquia e tal, mande esse cast pra elas, né, fala assim, sei que você curte aí mais ou menos e tal, mas, né, dá uma ouvida aqui, dá uma chance aí pra franquia. A gente promete que a gente vai fazer outros episódios aí acerca desse tema introdutório da franquia, mas a gente vai falar de outras coisas também, fica tranquilo. Macaco Velho, dá um feedback pra gente, manda mensagem e tal, comenta, né? Porque às vezes a gente pode ter esquecido de falar alguma coisa muito importante que Verdade. Bom pra gente dizer, e a gente pode falar no próximo episódio. Exatamente. E mande sugestão também de tipo, acho que tal ponto seria interessante de se comentar no cast pra gente poder introduzir melhor os fãs e tal. O feedback é sempre muito bem-vindo, diga-se de passagem. Danny, 2 pequenos jabazes muito marotos. Primeiro, eu falei no último episódio, no último episódio do Helping Hand e falei no último episódio do cast também, e vou voltar a falar aqui eternamente sobre esse material aqui.
Vou voltar a falar até pra sempre desse bagulho aqui. Primeiro que a gente tá com vagas na Casa do Carvalho, como site. Ou seja, estamos procurando pessoas para falar de notícias de Pokémon, pra quem tem um interesse. Se você tem interesse de noticiar, né, falar sobre as notícias da franquia, as novidades acerca do mundo Pokémon, você pode entrar em casadocarvalho.net/faça parte. No caso, sem o cedilha. No caso, a faca-parte. Ou você pode entrar também no site, né? Qualquer página do site tem a guia sobre. Se você colocar o mousezinho lá, vai aparecer a opção faça parte da equipe. Tem todas as informações lá que você precisa para mandar um salve pra gente aí, se você assim o quiser. E também temos agora a nossa campanha de financiamento da Casa do Carvalho. Ou seja, se você tiver aquele dinheirinho sobrando no final do mês, né, sobrou um trocadinho aqui, não sei o que e tal, você pode contribuir se você quiser, obviamente, com o projeto. Mas Nicolas, meu caro amigo, como que eu posso contribuir? Poxa, Daniel, olha que pergunta boa. Existem duas formas de contribuição. No caso, você pode doar pra gente através do Padrim, né? São assinaturas, né? Tem a assinatura do Padrim, ou através do PicPay. E o PicPay tem aquele bagulho maroto que é do cashback, né? Então, por exemplo, se você já usa o PicPay pra, por exemplo, pagar boleto, essas coisas assim, você geralmente recebe já o cashback, você pode contribuir com a gente aí e nem sentir, tá ligado? Atualmente a gente tem 3 planos: de R$1, R$5 e 15, né? Bem, recompensinhas bem diretas aí, né? Quem fizer contribuição vai ter acesso aí a alguns bastidores aí do que a gente vai fazer mais pra frente. E meio que por enquanto é isso mesmo. Mas por quê? Porque atualmente a gente tá querendo priorizar o investimento, né, nas nossas coisas. Então, por exemplo, essa contribuição vai servir para custear servidor e investir em outros materiais que a gente vai querer fazer a futuro. Se tudo der certo. Se não der certo, a gente finge que não existiu. Então, se você quiser contribuir, você pode acessar o Padrim, padrim.com.br/Casa do Carvalho, picpay.me/Casa do Carvalho, ou você pode entrar em casadocarvalho.net/apoie e ver todas as informações lá também. Atualmente a gente está tentando focar bastante em conteúdo de podcast. Quem quiser contribuir, quem curte os nossos conteúdos, se assim o quiser, pode fazer também. Enfim, dito isso, eu vou pedir para você deixar o seu comentário, né? Estamos falando aí, pedindo sugestões e tal. Deixa os seus comentários aí, tanto no nosso site, casadocarvalho.net, no link deste episódio. Mas você também pode mandar através das nossas redes sociais: facebook.com/casadocarvalhocast, twitter.com/casadocarvalho, com 2 ozinhos no final, e instagram.com/casadocarvalho também. Tem todos os links também no nosso site. Qualquer coisa, dá um pulo por lá, que você não perde nada. Dani, fala suas redes aí pra galera. Vamos lá. Gente, pra vocês que gostaram, né, desse podcast, me sigam também no meu canal, onde eu falo sobre conteúdo LGBT, desconstrução e coisas mais afins, que é o Café com Daniel. Só entrar no youtube.com.br/Café com Daniel. E também você pode me seguir nas redes sociais, tanto o Instagram quanto o Twitter, que é Daniel_Prado_. E isso, Nicolas, eu fale então as suas redes agora. Minhas redes, me segue no Twitter, Tsunami_Hisoka com H, é GG. Facebook eu não tenho usado muito e o Instagram também não, então não precisa seguir lá não. Mas eu tenho criado alguns conteúdos lá pro Só Detonando. Só Detonando é o canal de jogatinas gerais que a gente tem com o Bruno também. Tenho feito lives lá no Só Detonando na Twitch, twitch.tv/Só Detonando, e tem saído os vídeos dessas mesmas jogatinas lá no YouTube, youtube.com/Só Detonando Games. E o Bruno também tá soltando vídeos de Crystal Clear, que é uma hack room de Pokémon muito bacana. Confiram lá, muito massa, muito massa. Então é isso. Então é isso, de fato. Bom, acho que pra esse episódio já tá show de bola. Acho que a gente se vê então no nosso próximo episódio aqui, né? Do nosso Helping Hand, né? Meu querido consagrado Daniel Prado, underline. Enfim, gente, a gente vai ficando por aqui. A gente se vê no nosso próximo episódio. Eu espero que você tenha um ótimo dia por aí. Falou, gente, até mais. Falou.